Muito bem, no episódio de hoje, nós recebemos um profissional que construiu a sua história no mercado automotivo com muita consistência, muita coerência, estudo de mercado, abrangência e pontos centrais como eficiência, garantia, precisão. Então, tudo isso a gente vai abordar nesse pod de hoje, né, aqui no Pod Rondônia. E o nome dele é Willis Ferreira, advogado, casado, pai de menina, deixou a carreira jurídica para empreender no segmento automotivo e vem fazendo uma grande diferença no estado de Rondônia. Empreendimento que se destaca, e nós vamos falar tudo isso agora. Você vai conhecer um pouco da história pessoal, você vai conhecer e saber como tudo começou. Como é bacana de ouvir, de ver, de participar dessa história conosco agora. Quem é você, Willis Ferreira, no mercado automotivo do estado de Rondônia? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui batendo esse papo contigo. E o Willis Ferreira é um cara sonhador, né? Um cara que... Sonhador. Sonhador. Bacana, começou muito bem o Willis aqui. Fala um pouco dessa sua trajetória e quem é o Willis aqui no mercado de Rondônia. Vamos ouvir. Cara, minha trajetória começou bem cedo no mercado de autopeça. Eu entrei nesse ramo bem novo, né? Eu tinha 13 anos de idade. E hoje, assim, a gente conseguiu realmente um destaque no ramo de autopeça, no estado de Rondônia, por trazer um modelo de negócio diferente do convencional, um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas quando entravam em uma autopeça. Só que a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a aprender, e esse pouquinho que a gente conquistou, a gente quer compartilhar, cara, porque esse nosso ramo carece um pouco de informação. Muitas pessoas tentam empreender no ramo da autopeça, da mecânica, mas mete o pé pelas mãos logo no começo. Eu acho que é interessante a gente falar disso aqui. Mas eu comecei, como eu te falei, lá com 13 anos de idade, em Buritis, trabalhando no auto center de um primo meu, né? Um cara que casou com a minha prima. Coisa de família, então. Família, já bem uma proximidade familiar e já com um olhar empreendedorismo. Olha, eu confesso pra você que no começo nem tanto, era por Nem necessidade tanto. mesmo, né? Era mais os apuros Exato, da vida. Legal. De família humilde, assim. Então eu precisava trabalhar. Minha mãe era zeladora no hospital, então eu precisava ajudar em casa. E eu comecei trabalhando ali no auto center. Meu primeiro emprego foi de aplicador de insufilme. Então eu sei. Aplicador de insufilme. Até hoje eu sei aplicar insufilme em carro e comecei ali. E logo eu comecei a andar pela oficina, entender, aprendi a soldar, fui auxiliar de mecânica. Então eu comecei... Foi feita uma construção, foi então. Bem lá de baixo, exato. E ali por volta ali dos 14, 15 anos eu fui para o estoque dessa autopeça, porque na época tinha um auto center e uma autopeça pequenininha, né? Então fui trabalhar ali no estoque e vivenciando ali no dia a dia do balcão. Eu aprendi a vender, então desde cedo eu tomei gosto por vender. Eu era um cara muito tímido. E o meu primeiro patrão foi um cara que me ensinou muito, né? Ele me dava ali uns esporros, cara, se solta, fala com o cliente, olha no olho do cliente. Então, eu tive essa escola ali no começo que me fez realmente aprender a vender autopeça e gostar desse segmento. E a gente está aí até hoje. Olha, Willis, você já começou chamando bastante atenção de quem está nos assistindo com essa questão sonhador, empreendedorismo, visão desde cedo, mas eu já quero dar uma pincelada. Em algum momento, lá no início, já pensou em desistir? Quer dizer, pensou lá no passado, pensou em desistir? Quando estava começando? Encontrou dificuldades reais assim? Porque eu fui badeco de oficina. O Israel, meu irmão, badeco de oficina. Meu irmão graduou, né? Virou mecânico, foi para o balcão, foi para a gerência e tal. Evoluiu. A gente já sabe que evoluiu no segmento. Mas no começo, teve alguma dificuldade, assim, ainda novinho, que encontrou e já pensou assim, isso não é para mim? Teve esse momento? Cara, no começo ali, realmente a gente tem as dificuldades do primeiro emprego, por exemplo. Eu era um cara vindo
primeiro sítio. emprego. Exato. Bacana Meu primeiro esse emprego tema. foi nesse ramo. Eu vinha a minha vida inteira, né, da adolescência, infância, adolescência, eu vivia ali no sítio. Então, quando eu mudei para a cidade, que foi quando eu entrei nesse auto center, eu era um cara matuto mesmo. Eu era tímido, não Pega o sabia laço, muita pega o coisa. laço. Foi aquele. Então Legal. foi isso, cara. No começo, assim, teve bastante desafio. Eu já fui embora chorando algumas vezes, né? Com raiva do patrão ali dando uns esporros e tudo, mas não pensava em sair do meu trabalho, cara. Eu sempre fui um cara que tive muito compromisso com o trabalho. Posteriormente, E também já nas outras. mencionou o compromisso com a família, a Exato. mãe. No outro emprego, depois desse emprego, eu entrei na Rondobras, que foi minha segunda escola, né? Que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu sempre fui um cara muito comprometido com o emprego, né? E eu precisava daquilo ali. Não era nenhuma questão de querer, vou largar o emprego. Não, eu precisava daquilo ali para ajudar a família e tudo. E é isso. Então, a autopeça veio desde cedo. Eu penso assim que se eu tivesse, talvez, entrado em outro ramo, minha vida seria totalmente diferente. Então, eu permaneci ali. Com 17 anos, eu entrei na Rondobras como menor aprendiz, lá em Buritis também. Então, fui passando por todas as etapas, aí, desde a oficina, auxiliar de mecânico, né? E estoquista, depois virei vendedor. E a gente foi trilhando esse caminho aí até chegar, até montar a autopeça. Essa era para o final, mas eu não me aguentei, não. Vou fazer agora. Seria a autopeça de novo se tivesse que escolher? Com certeza absoluta. Que bacana. É muito bom quando a pessoa tem certeza do que faz e está no caminho certo, e está dando certo, e os sonhos vão se realizando e vai ficando cada vez melhor. Você disse Buritis, a loja ali com o primo, mencionou Rondobras, onde o leque foi abrindo, parecendo muito com histórias que a gente já viu em um outro podcast, que a gente falava com o Adro Alisson, da Master Imports, e também construiu a sua trajetória em autopeças, onde ele mencionava lá, olha, no CNPJ do outro, eu aproveitei para aprender, né? No balcão, no estoque, na venda, no contato com o cliente, olhando o dia a dia. Então, vamos consumar essa sua trajetória, do Buritis para Porto Velho. Como é que foi isso e como é que foi dentro da Autopeças? E qual autopeça em Porto Velho? Vamos lá. Antes, você falou do Adro Alisson, é um cara muito querido. Hoje a gente tem uma empresa juntos, né? A gente é sócio. Sim. É um cara que eu conheci na Rondobras, foi meu colega de trabalho. Um cara muito inteligente, sabe muito desse ramo. Do né? segmento, do né? segmento, o cara manja demais. E, cara, eu vim para Porto Velho porque com 17 anos ali eu estava me formando no 3º grau, queria fazer uma faculdade, só que em Buritis na época não tinha nenhuma faculdade. A faculdade mais perto era Ariquemes. E eu liguei para alguns gerentes da Rondobras, na época, né, falei com o Carlinho lá, que foi meu gerente lá em Buritis, falei, cara, me dá uma força, eu quero ir para Cacoal, para Porto Velho, para estudar. Porque eu ia fazer 18 anos e queria fazer faculdade. E na época, inclusive o teu irmão, ele era Meu gerente irmão, olha da aí. Rondobras lá de Cacoal. Israel Sena. Ele Tá era, em Porto tá Velho. em Porto Velho Tá hoje. em Porto Velho também. Então, na época, eu não consegui ir para lá, ele não estava precisando de ninguém. Eu vim para Porto Velho morar no alojamento da Rondobras. Então, eu vim ali com 17 anos, ia fazer 18, né? E eu vim, morei no alojamento da Rondobras, entrei ali na distribuidora da Rondobras, que era o centro de distribuição. E aí foi um negócio interessante, né? Porque lá em Buritis, eu já era vendedor, eu já era o cara do balcão, correria, já entendia bastante de linha leve. E quando eu vim para Porto Velho, ninguém me conhecia. Eu não tinha nenhum parente, nenhum conhecido, ninguém aqui. Carreira solo. Carreira solo. E morando no alojamento da Rondobras ali. E eu vim para cá em novembro, a faculdade começava em fevereiro. E eu tinha um período ali para me adaptar. Ali eu pensei em desistir naquele momento. Aí foi o momento. Ali foi o momento. Pergunta foi antecipada, mas o momento chegou. Ali eu pensei, porque eu pensei em voltar longe da família, não conhecia quase ninguém, totalmente diferente a comida, as pessoas daqui. E também me colocaram para descarregar caminhão, né? Lá na Rondobras, quem me conhece lá na Rondobras, eu descarreguei carreta de pneu, de lubrificante. Então eu trabalhei no depósito durante um tempo. E aí, um belo dia, eu fui lá no patrão e falei, cara, eu sei vender, eu quero ir pro balcão, preciso ir pro balcão. E aí me deram uma oportunidade no centro automotivo, como estoquista novamente.
Mas eu já tinha Nossa! oportunidade de ir para venda. Aí fiquei ali durante um Calejado, período. então. Calejado. Foi, Muito calo. Porto Velho foi terrível. Mas aí logo eu já comecei ali no estoque, já atendi um cliente, outro, aí já me opa, esse garotão sabe vender. E aí me deram a oportunidade como vendedor na Rondobras. Na Rondobras aqui de Porto Velho eu fiquei 7 anos como vendedor. Depois fiquei mais 1 ano e meio, mais ou menos, como gerente dessa filial. Então foi ali que eu aprendi a me comunicar melhor, aprendi sobre gestão, aprendi, cara, tudo que eu sei praticamente de autopeça, de mercado, e ali eu busquei conhecimento. Foi nesse período que eu me formei na faculdade. Então me formei em Direito em final de 2014. E ali teve uma encruzilhada na minha vida, né? Ou eu assumia Tomada de decisão. tomar de decisão. Tomada de decisão. Ou eu ia para o ramo do direito, advogar, fazer concurso público, ou eu continuava na autopeça. E aí, graças a Deus, escolhi permanecer na autopeça, fiquei como gerente da Rondobras um período, que aprendi muito também. Nessa época eu comecei a pensar em montar um negócio próprio. E o conteúdo jurídico serve na administração, Com claro, certeza, né? foi muito válido, a faculdade de Direito foi muito valiosa, né? Até hoje a gente colhe os frutos desse empenho, porque você também é formado em Direito, você também é advogado, você sabe que você concluir uma faculdade, 5 anos ali estudando, vem trabalho de conclusão de curso, e aí nesse meio tempo eu casei, minha mulher engravidou, então foi um período assim bem tenso, de muita ralação, mas valeu a pena. Engraçado, você falou aí de mim. Quando eu comecei, eu morava em Nova Brasilândia e estudava em Cacoal. 256 quilômetros todo dia, indo e voltando, um total de 256. Eu morava numa chácara em Então, Nova mas você Brasilândia. começou a fazer faculdade de Direito? Morando em Nova Brasilândia, pegava o ônibus todo dia de Nova Brasilândia para Cacoal e de Cacoal para Nova Brasilândia, já tarde da noite, às vezes madrugada, com o ônibus não tinha muitas condições e dava muito problema. Então é nessas dificuldades que a gente vai aprendendo. E falando em dificuldades, vai aprendendo, eu vou pedir para você olhar nessa câmera ali para dar aquele conselho para quem está entrando no mercado de trabalho. Considerando que você fez um estágio em diversas autopeças e em diversos setores dentro das autopeças, o que cada setor te ensinou e o que a vida te ensinou para ter esse olhar empreendedor? Olha, é até difícil falar uma coisa só, porque para que algo dê certo são vários fatores. Eu acredito que não é apenas vou focar nisso e vai dar certo. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo, recomendo para minha equipe, cara, melhore a tua comunicação. Saiba falar com o teu cliente, saiba falar melhor com o teu fornecedor, seja uma pessoa mais educada. Então eu acho que a comunicação, você é um grande comunicador, você sabe que ela faz a diferença no mercado, você faz aonde você chega, então você saber falar com as pessoas é muito importante. Então a comunicação é um ponto. Depois é você ter compromisso com o que você faz. Hoje eu vejo muitos colaboradores e vejo pessoas que não têm nenhum compromisso com a empresa, com o lugar que ele está. Ele começa uma faculdade, ele desiste no meio do caminho. Então você começou algo, cara, faz bem feito que no final vai dar certo. Mas, de novo, é você persistir e fazer a coisa da maneira correta. Em que momento, Willis, depois dessa dica, né, para todos nós, na verdade, né? A gente está aqui, mas a gente quer avançar, precisa. Esses conselhos, eles são muito bem-vindos e inclusive, especialmente para quem está começando, né? Mas quando você decidiu sair do mercado, né, de uma autopeça de forma assim bem genérica, ou pulverizada, ou com um leque muito aberto, e decidiu empreender e fechar o nicho, fechar um leque ali, falar assim, é esse tipo de cliente que eu vou atender, eu vou me especializar nesse assunto, eu quero ter uma loja especializada nesse segmento e com uma equipe especializada nesse segmento para levar melhor atendimento. Quando foi assim um momento de transição, de decisão, de descoberta, estudo de mercado? Quando foi isso? É muito interessante a sua pergunta, eu já conversei algumas vezes com algumas pessoas sobre isso, né? E o que acontece? Eu vim de um mercado, né, a Rondobras e a outra empresa que eu trabalhei, que era muito genérico, atendia tudo de tudo.
Então, a Rondobras, na época, ela vendia peça de motor, suspensão, freio, tinha um pouco de acessório, De A a peça de Z. câmbio, de A a Z de todos os carros, inclusive linha pesada, né? Tinha algumas lojas que era separada, mas algumas lojas vendia tudo num lugar só. E nessa época ali, por volta de 2011, 2012, eu era vendedor e eu tinha muito cliente na época que a usina bombou, né? Aquele movimento todo da usina. E eu atendi uma frota lá, por exemplo, que tinha umas 50 caminhonetes que fazia revisão comigo. E dessas caminhonetes faltava muita peça. Dessas caminhonetes que chegava lá na oficina, boa parte das peças tinha, mas muita coisa a gente está correndo atrás e ligando e pegando o distribuidor. E eu comecei a perceber que caminhonete era carente. Então o cara às vezes precisava de uma lanterna de uma Hilux, era uma dificuldade de encontrar, ou encontrava meio caro na cidade. Então quando eu pensei em montar autopeça, primeiro por uma questão de grana, porque como é que eu ia montar uma autopeça completa como a Rondobras, com tudo de tudo, com a grana curta? Primeiro ponto foi esse. Então eu falei, bom, já que a grana é curta, eu vou ter que focar em uma coisa. Ser Nichou. bom, nichou. E eu acho que eu fiz essa escolha na hora certa, porque de lá para cá, a gente tem visto esse movimento nas autopeças do Brasil inteiro. Hoje as autopeças não são mais genéricas. Você acabou se antecipando. Não sabia que o movimento ia ser exato, esse, mas acabou se antecipando. Na época já tinha algumas coisas assim, mas era... Hoje eu percebo que a autopeça que mais dá certo é aquela que se especializa num segmento e vira referência nele. É melhor para todo mundo, né? Eu acho que, penso até que para organizar o estoque, para o vendedor que aprende cada vez mais daquilo, né? Ele não precisa atirar para todo lado. Mas né? em qualquer profissão. Então, você pega um médico hoje, um clínico geral, não vai, geralmente residência, se especializa, subresidência, residência se especializa numa área. O advogado, mesma coisa, né? Tem o tributarista, tem o trabalhista, tem o criminal. Então, na autopeça, quando você se especializa numa área, né, os clientes têm mais confiança em você, ele já sabe que ele vai lá e não vai perder tanto tempo procurando, porque hoje tempo é muito valioso, então o cara vai na minha loja procurar uma peça, um acessório de caminhonete, ele já vai na certeza de que ele vai achar. Às vezes não tem, tudo bem, mas se não tem, você tem um mas contato. a gente já corre atrás, já pede para o cliente, então o cara quer poupar tempo. Né? Se ele precisa de um negócio muito específico de uma caminhonete, ele vai sair rodando loja em loja, ele já vai onde ele tem certeza que ele vai encontrar. Então esse é o nosso diferencial na nossa loja. Vendas, gestão ou técnica? O que mais te moldou ao longo desses anos? Cara, boa pergunta, hein? Venda, gestão ou técnica? É porque o seu leque, na verdade, ele é amplo, né? Você é um cara com muita dinâmica, com muito conhecimento, preza pelo zelo da loja. A loja é diferenciada, o atendimento é diferenciado. Mas, assim, eu acho que tem um ponto que você vem construindo e que isso foi muito forte na construção do Willis. Então, ou um, ou 2 pontos, ou os 3 pontos, né? Então, mas acho que você vai dizer melhor isso. Cara, eu acho que os 3 pontos são importantes. Tá? A gestão é básico, é essencial. Eu vejo, inclusive, muita gente errando. Alguns colegas, empreendedores e pessoas que eu já vi montar negócio e não dar certo, errando no básico. Gestão é essencial. Venda é o coração da empresa, é o motor. Se não vender, quebra. A empresa tem que vender. Então, constantemente a gente está fazendo reunião com a equipe de vendas, dando treinamento e trazendo que a venda tem que acontecer, senão o negócio não vai. Só que a técnica é muito interessante, porque ao longo do tempo, você começa... Isso para quem tem o dom, para quem gosta, para quem acredita que a venda vai mudar o mundo. E eu acredito nisso. Eu acredito que a venda transforma as pessoas. A venda ela é o único meio de você licitamente ascender financeiramente rápido. Então, se você se torna um bom vendedor, você pega um bom vendedor de concessionária, o cara ganha muito bem. Você pega de farmácia? Todos os vendedores. De loja de automóveis. O bom vendedor, ele é bem remunerado em qualquer lugar. E para ser um bom vendedor, o Isaías, tem vários fatores. Tem a questão visual, tem a questão de entonação de voz, enfim. Mas a técnica ela é sutil. E ouvir. Saber ouvir o cliente, mas você ter a técnica de venda é muito importante. Eu sempre falo isso para a equipe de vendas. Às vezes não dão um valor para esses pequenos detalhes, mas às vezes um gatilho mental, você usar uma estratégia ali de escassez do produto. Então, a venda, eu fiz um treinamento outro dia, o cara fala, cara, a venda é um ferro quente, se deixar esfriar, não vai.
Verdade. na hora. Bem colocado. Você chegou, o cliente está precisando, ele está sem tempo, ele está com dinheiro, preço fica em Você tem um segundo plano. produto. Você tem o produto, o bom vendedor ele fecha aquela venda naquele momento e acabou. Não tem. E o cliente sai satisfeito, não tem enganação, é ser transparente com o cliente, mas a técnica certa ela te faz fechar a venda. Porque se você não tem técnica, você deixa a dúvida na cabeça do cliente, você não passa segurança para o cliente, muito provavelmente ele vai para o concorrente. É assim que funciona. Agora, eu gostei muito até aqui, mas aqui eu quero encaixar pelo menos umas 3 perguntas em uma só para você fazer um contexto e pode se aprofundar. Não tem problema, porque isso é muito conhecimento para essa galera mais jovem, para quem já está no mercado de trabalho. E não é só para autopeças. O que a gente está falando aqui serve para qualquer segmento. Quando você olha para o seu negócio com zelo, com determinação, com cuidado, se aprofundar no assunto e se transformar num expert de venda de negócio como o Willis aqui. O Willis Ferreira, para quem está chegando agora, e a gente está falando aqui da Ferretti 4x4 e também das outras empresas que eu vou deixar para ele mencionar, que faz parte aí desse grupo tão importante para Porto Velho, para o estado de Rondônia. Mas quando você percebeu, de forma mais analítica mesmo, que precisava levar critérios, processos para dentro da Ferretti 4x4, já com a loja pujante, né, já que nós estamos em Rondônia, região norte, e onde o que comanda é a caminhonete, ela tem em todo o estado, né? Cone Sul, região central, Zona da Mata, Vale do Guaporé, Vale do Jamari, né, e também a capital e todo aqui o entorno, os distritos. Então, a caminhonete, o 4x4, ela é muito forte por conta do agronegócio, né, e nosso estado ele é pujante no agronegócio e no setor rural. Quando você conseguiu perceber e começar a implementar essa questão mais analítica dentro do seu negócio, dentro da empresa, e conseguiu levar, colocar isso para o cliente. Olha, nós temos uma loja diferenciada, com atendimento diferenciado, com um produto específico e que você vai chegar aqui, vai ter um atendimento, vai sair atendido, né? Tem garantia, né? É um olhar diferenciado para o cliente. O cliente agora consegue ver a Ferretti como uma loja que realmente levantou um mastro, né, do segmento 4x4 em Rondônia. Mas quando foi esse momento? É engraçado porque hoje a gente tem realmente uma loja bem completa. A gente tem hoje a pronta entrega mais de 30 mil itens. Né? 30 mil itens? A gente tem uma grande variedade de produtos para esse segmento, fora a parte de estética automotiva, iluminação. A gente tem realmente uma gama muito grande de produtos. Só que nem sempre foi assim. A gente lá no começo, quem conhece a história da Ferretti 4x4, sabe que a gente começou num prédio aí com um pouco mais de 120 metros quadrados. E a gente trabalhava basicamente com suspensão e freio. Então era algumas miudezas, parafusos de roda, um reparo, coisas pequenas. Só que tem uma coisa interessante, Isaías, que é assim, ó, desde o começo, quando a gente começou a empresa, a gente era uma empresa pequena que já agia como grande. Então, desde o começo da loja, a gente abria e fechava um caixa todos os dias. O cliente que queria comprar a prazo, ele tinha um boleto bancário para ele pagar no banco. A gente tudo saía com nota fiscal. Então, desde o começo, a gente já mantivemos ali nossas contas todas em dias, os impostos recolhidos rigorosamente. Então, desde o começo, e essa escola eu tive na Rondobras, né? Foi lá que eu aprendi sobre gestão, sobre como funciona ali uma sociedade, né? Você tem o prolabore do sócio e tem a divisão de lucro. Então, toda essa parte de gestão, por mais que a empresa era pequenininha, começando, engatinhando, ela já agia como já grande. Estava nos trilhos. Já estava nos trilhos desde o começo. Então, isso eu me orgulho de dizer, porque quando eu fazia certas coisas na empresa, vendedores, estoquistas não entendiam. Então, a gente era ali numa equipe de 4, 5 pessoas, mas a gente vendia o produto, saía a nota fiscal no caixa e tinha que vir para um conferente conferir.
pessoal achava, é desnecessário, não precisa isso. Mas Um balcãozinho ali, uma coisa muito balcãozinho, era singela, realmente e aí pequeno, a pessoa fala, pega isso aqui, bota E- no pacote, leva e e aí, pronto. Mas tinha um tinha processo um já. processo desde o começo. Tá certo, no começo a gente errou muito, a gente tivemos que mudar a direção várias vezes, enfim, fez parte do processo, mas desde o começo, como eu falei, eu orgulho em dizer que a gente trabalhava já como o grande trabalha. Que Você legal. tá entendendo? Então, isso fez com que a gente fosse crescendo de forma organizada. Então hoje, né, se eu tiver ou não tiver na empresa, as coisas funcionam como tem que funcionar. Logicamente, tem algum, né, a falha ela é humana, acontece erros durante os processos, mas no geral a gente tem processos dentro da empresa. E isso eu acho que é o principal motivo que fez dar certo o negócio. Eu não sei se esse assunto que você acabou de falar, dos processos, é a resposta da minha pergunta agora, mas talvez seja, ou talvez ainda seja ainda mais complementada. O que você viu nesse momento que os concorrentes da época, não viam? Ah, verdade. Você me perguntou sobre isso. Porque, como eu te falei, no começo a gente começou a trabalhar basicamente com suspensão e freio, certo? De acordo com a demanda, a gente foi crescendo. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente mudou de ponto, que a loja começou lá na BR, depois a gente mudou para Nações Unidas. Ah, sim. Logo no começo que a gente mudou para Nações Unidas, aumentou o número de clientes entrando na loja, porque o fluxo na Nações realmente é maior que lá na BR, certo? E aí entrava cliente querendo retrovisor, daqui a pouco entrava um cliente querendo uma lanterna, entrava... Pratinado? Não, eu não uso. Não, Essa foi só para quebrar o cê- gelo aqui. Exato. Então, você está entendendo? Às vezes um rolamento específico, um negócio. E aí eu comecei de acordo com a demanda e comprando. Falei, cara, se isso procurou uma vez, vai procurar de novo. Então, comprava aquilo ali e colocava na loja. Daqui a pouco começou a aparecer, cara, um cliente querendo uma capota marítima. Falei, opa, quem é que vende capota marítima na cidade? Era 2, 3. Falei, não, vamos fazer um pedidinho de capota. E foi. Daqui a pouco, o cara um engate para puxar um reboque. A gente, né, foi entrando, então, gradativamente de acordo com a demanda. Se eu falar para você que eu previ certas coisas, eu estou mentindo. Eu fui de acordo, crescendo de acordo com a demanda do nosso setor. Então, chegou num momento ali na pandemia, eu não sei se você vai lembrar ali, 2020, 2021, em que a caminhonete ela teve um salto no preço. No preço. As concessionárias não tinham caminhonete para entregar, era quase um ano a previsão para entregar uma caminhonete. Tabela FIP subiu 15%, então essa caminhonete valia 100 mil na tabela FIP, o cara vendia por 115 na época. Então começou a ter uma alta demanda de caminhonete no estado e no Brasil inteiro, porque o agro ficou muito forte nessa época, a arroba do boi foi lá R$ 320, então o pecuarista ele vendia ali meia dúzia de boi, já queria comprar um carro, então a gente surfou numa onda nessa época que o cara comprava o carro, ele queria colocar pneu, acessório, levantar, colocar um escape direto, então a gente, peito de aço, então o cara começou a gastar mais em caminhonete. Como a gente já tinha um estoque bem redondinho, já tinha muita peça em estoque, lembra que eu te falei de acordo com a demanda, eu comecei a entrar... Desculpa. Comecei a entrar em outras linhas de produto e a coisa foi crescendo de forma orgânica. Para falar a verdade, para você não teve nenhum... falar, putz, eu descobri isso aí lá no passado. Não, eu fui investindo sempre de acordo com a demanda. Essa é a nossa realidade. Agora, Willis, que erro assim que você vê muita gente cometendo nesse segmento? Cara, na autopeça, não só na autopeça, tá? Mas em outros comércios, em outros empreendimentos que eu já vi dar errado, eu acho que o principal é misturar contas pessoais com conta da empresa. Isso é básico, tá? Em gestão. Você nunca mistura dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro seu é dinheiro seu. Então, até hoje, a gente funciona assim. Outros erros é você negligenciar custo, porque quando você monta uma oficina, você monta uma autopeça, você tem custo de todos os lados. A gente sabe da carga tributária, a gente tem diversas licenças para trabalhar, porque você trabalha com produto químico, bateria, então você trabalha com pneu, você tem que ter o descarte do pneu. Óleo lubrificante. Lubrificante, você tem que ter o descarte do óleo lubrificante. Então você tem vários tipos de licenças, que tudo é custo. Você tem motoboy, você tem que pagar adicional de periculosidade. Aí você tem, hoje para você, todo mundo você tem um comércio, você tem que pagar uma taxa de publicidade para a prefeitura, para você ter a tua fachada ali virada para a rua.
você tem custo com sistema, você tem custo com contabilidade, energia. Então, se você for negligenciar os custos de uma operação, muitas vezes está tomando prejuízo e não sabe. Então, o que eu vejo nesse ramo, às vezes o cara abre um negócio, um autopeço com um autocenter, um alinhamento, um negócio, ele acha que ele está ganhando dinheiro, está entrando dinheiro, só que quando ele começa a ter problema de inadimplência, começa a não sobrar, é porque ele calculou errado o custo dele. Então, isso é um negócio que eu sempre fui muito criterioso com isso, entender realmente o custo do negócio. Bacana. E assim, no dia a dia, na venda, na negociação, do balcão para dentro ou do balcão para fora, qual foi assim um problema que você encontrou e que não estava previsto, que não tinha uma previsibilidade e que foi o dia a dia que apresentou esse problema? Se Olha, é que cara, tem, né? não, Se é que tem são um. vários, né? Pode relacionar, Eu é não sei se eu aprendizado vou para quem está em se eu vou casa. lembrar aqui para te falar assim, mas a gente enfrenta desafio de todos os lados, cara. Hoje a gente tem, por exemplo, um grande concorrente nosso é o Mercado Livre, é a internet. Então, ao mesmo tempo que a gente vende no Mercado Livre, né, é um canal de vendas também, mas o consumidor hoje, por exemplo, ele já chega na tua loja com o celular aberto. Ó, mas no Mercado Livre custa tanto. Então, você tem que ter jogo de cintura, você tem que estar sempre correndo atrás dos melhores fornecedores para ter preço para competir. A gente tem problemas com qualidade de peça, porque hoje o mercado cresceu muito. Hoje, a grande maioria dos produtos são importados da China, então a China tem desde o original, desde o produto muito bom, ao produto também que te dá dor de cabeça. Então a gente tem que estar o tempo todo selecionando os melhores fornecedores para que você não tenha tanta garantia lá na ponta e não te traga um estresse, né, na venda depois. Cara, mas são inúmeros desafios. Esse nosso ramo ele é cheio, mas também tem um lado positivo, né, cara? A gente tem, de certa maneira, é gratificante quando você consegue solucionar o problema de um cliente. Às vezes tem um cara que está viajando com a família, chegando na cidade, o carro deu um problema, precisa de uma peça muito difícil, específica, você tem para atender, solucionou aquele problema daquele cliente. É muito bom isso aí, sabe? Às vezes já teve situações de, sei lá, a ambulância tá parada porque não encontrou a peça nem na concessionária. Você tem lá para solucionar aquele problema daquele carro. Muito Então, bacana. a autopeça, ela tem os percalços, tem os problemas, mas é um ramo que eu sou suspeito de falar, né? Eu adoro isso aqui porque a gente tem esse aprendizado diário e você poder solucionar problema das pessoas. Bacana. Eu quero falar agora para quem está em casa, o pecuarista, o produtor rural, aquele que sonha com a caminhonete, com a 4x4. O que seria o top 3 hoje de caminhonete no Brasil? Que são, assim, o sonho de consumo? É que são categorias diferentes, aí depende. Porque, por exemplo, nós Então, temos hoje... manda bala e fala das Vamos lá. categorias e a gente quer entender isso. Das full size, das grandes, né? As Você grandes. tem hoje Silverado, você tem F-150, tem a Ram. Hoje a mais vendida disparada é a Ram. A mais vendida? A mais vendida das full size é a Ram. A Ram, ela se consolidou no mercado. Das grandes caminhonetes. Das grandes caminhonetes, das full size, certo? Show. Então, agora, se perguntar a minha opinião, eu sou rangeiro, eu gosto de F-150. Para mim, é caminhonete que motorzão, só que ela só tem a gasolina, né? Não tem a diesel. Então, por isso que a Ram ela ganhou o mercado. A Silverado também só tem a gasolina. Então, a Ram ela tem as versões a diesel que ganhou o mercado. Agora, das caminhonetes médias, das picapes médias... Aquela mais... O segmento forte em que Rondônia. É o forte, né? Ali forte no país, vamos falar Rondônia. aqui, Hilux, Triton, Amarok, Ranger S10, Frontier. Essas caminhonetes. É difícil você falar qual é a melhor. Porque depende, entendeu? Depende. Se o cara a utilidade, depende da utilidade. Se o cara roda no trecho, se o cara quer uma caminhonete para aguentar a peia, aguentar o batidão, não dá dor de cabeça. Hilux. Hilux. Não tem. É a top 1 da caminhonete Hilux média. É a caminhonete que você não vai ter problema com manutenção, tem peça fácil, é a caminhonete mais vendida do mundo, certo? Mecânica simples, boa de revenda, né? Você acha a peça em qualquer lugar. Então a Hilux é a caminhonete que menos te traz problemas. E a top 2 seria? Então, aí vou dar um exemplo. Eu tenho Ranger, eu gosto de Ranger. Por que a Ranger? Porque é um motor V6, caminhonete cheio de tecnologia, muito confortável, tem um 4x4 bom, é a segunda caminhonete mais vendida aí, né, nos últimos meses. Então é uma caminhonete que
o pessoal está mudando porque é muito mais tecnológica, muito mais estabilidade que a Hilux. Então a Ranger é uma caminhonete que está ganhando mercado. A terceira caminhonete seria a S10. A S10 de todas é a que menos dá problemas no motor. A S10 é a única que aguenta o nosso biodiesel. O biodiesel está dando muito problemas de bomba injetora, bomba de alta pressão, né? Bico injetores. Então, a caminhonete que aguenta o nosso diesel, que muitas vezes tem água, muitas vezes é um diesel degradado dentro do tanque do posto, muitas vezes. Então, para quem não quer ter dor de cabeça e ter conforto, ter uma caminhonete que vai na área rural, vai no asfalto, né? Para o nosso estado de Rondônia, para a nossa região norte, para o país, então seria a S10. S10. A S10 ela é uma caminhonete que também tem uma manutenção fácil, tem alguns probleminhas de entrar água no diferencial, muitas vezes o cara tem que saber da manutenção nela, mas é uma caminhonete muito boa de motor. A S10, de todas elas, é que tem um motor mais robusto, não dá problema. Bacana, muito bom saber. Agora é o seguinte, olhando naquela câmera ali, agora é o desafio. Quero que você fale assim, aquelas 3 que acende o alerta, que a pessoa fala assim, comprei, todo animado. Fuja dela. Mas a pessoa chega lá na loja e fala, comprei uma caminhonete. E aí você é obrigado a falar assim, não é bem assim, né? Tem uma manutenção preventiva. Tem um cuidado específico. Essa aqui é câmbio, essa aqui é motor. O que você diria aí das 3 que acende o alerta para quem está em casa nos assistindo? Cara, fuja da Triton motor 2.4. 2.4 é problema. De 2017 a 2023 aí. Não aguenta, um motor de alumínio, vive dando problema em turbina. É uma caminhonete que não aguenta. Isso é experiência de quem está no mercado atendendo dia -dia. E sabe o que está falando. Muito cara. É uma caminhonete boa de barro, uma caminhonetinha barata, mas se fundir o motor, você gasta fácil 40, 50 mil e vai fundir. Se você roda em estrada muito em poeira, ela tem infiltração de poeira para turbina. É uma caminhonete que eu não recomendo. Segunda caminhonete que é problemática, a Amarok 2.0. A Amarok com motor 2.0 é uma caminhonete deliciosa de dirigir, mas não aguenta. Cheio de sensor, cheio de problema de DPF, turbina, bico injetor não aguenta. É uma caminhonete que o painel parece uma árvore de Natal. Para deixar no meio da estrada é daqui para ali. É daqui para ali. Negócio complicado. A Amarok não aguenta. A Ranger, hoje as V6 é uma caminhonete muito consolidada já testada, né? Já tem aí o segundo ano. Só que as Ranger motor 3.2 e 2.2, que saiu de 2013 a 2016, tem que ter cuidado. Que é uma caminhonete com a manutenção extremamente complexa, problema em sistema de arrefecimento, estoura muita mangueira. Então, porque depende também, tá, pessoal? Se você tem dinheiro para gastar na caminhonete, não é um problema para você fazer manutenção. Gosta daquilo ali, carro, vai fundo. É igual quem tem carro antigo, né? Exato. Às vezes fica na estrada, mas a paixão move, né? O motor move tudo, né? E o financeiro também faz mover, né? Exatamente. Agora, tem muita gente que, às vezes, o cara tem uma estrada, né? E ele tá precisando de um carro maior, tá com uma graninha, daí ele pega a estrada, mais uns 30 mil ali e compra uma Ranger dessa, 2013. Puta que o pariu. Ele vai ter problema. Ele não vai dar conta de fazer manutenção. Entendeu? Então, caminhonete, toda caminhonete tem seu defeito. A Toyota também, que é a Hilux, a gente fala que é inquebrável, né? Ela tem seus problemas também, tem que saber da manutenção. Mas eu acho que vai muito do financeiro do cliente. O quanto o cara está disposto a gastar. Tem cara que vai chegar na oficina, vai gastar 30, 40 mil, vai fazer o motor e para ele não é problema o dinheiro. Ele quer o carro para andar e acabou. Verdade. Agora, tem cara que daí ele já vai ficar, né, ali fazendo gambiarra, arruma uma coisa, daqui a pouco quebra outra. Esse aí, então seria ideal a S10. A S10 esse aí seria ideal para aquele cliente tradicional que não quer ter problema. A Triton, por exemplo, as 2.4 que eu falei, não é uma caminhonete boa, mas você pega uma Triton 3.2, que saiu até 2017, é uma excelente caminhonete. Pouco conforto, né? A caminhonete dura, mas o motor é inquebrável. É um motorzão, caminhonete boa de barro, tração diferencial super resistente. Então, caminhonetinha barata, boa, Triton 3.2. Eu quero chamar a atenção aqui de quem está em casa agora, porque eu vou te fazer uma pergunta bem bacana, que é uma dica para quem está em casa. Mas antes, quero chamar aqui um recadinho.
Atenção lojista, 2026 já começou acelerado e o seu negócio não pode parar. No Grupo Femar, nós temos o combo perfeito, bebidas que refrescam e snacks que vendem sozinhos, gôndola girando e lucro direto no seu caixa. Pare de perder venda, tenha o mix que o seu cliente procura e a parceria que a sua loja precisa. Fale agora com seu representante. Grupo Femar, oferecendo o melhor para você em 2026. Qual é a problemática que o cliente não entende na hora da manutenção? O que é que o cliente tem dificuldade de compreender a hora que ele chega lá? É preço? É a necessidade de uma troca? Com a sua visão, a sua experiência, o que é que você vê que o cliente tem dificuldade de compreender na manutenção? Olha, o brasileiro, ele não é acostumado, ele não foi educado a fazer manutenção preventiva. Ele é acostumado a fazer manutenção corretiva. Então, quando o carro deu problema, quando o carro começou a apresentar um barulho, quando o carro está ali estranho, ele leva para arrumar. Só que ele não tem o hábito de calibrar o pneu pelo menos uma vez por mês, trocar o óleo no tempo certo, verificar se o pneu não está comendo, fazer o alinhamento e balanceamento no máximo a cada 60 dias. Então, muitas vezes, acontece assim, ó. O cara ele roda com um carro 5, 6, 7 anos. Então, o carro dele foi só se desgastando ao longo daquele tempo, ele não fez nenhum tipo de manutenção preventiva, certo? Aí ele leva na oficina, o orçamento vai dar alto. Aí você explica pro cara, o cara reclama, negocia, tá, ele autoriza a fazer. Imagina que esse cara gastou ali 4, 5, 6 mil reais para trocar pneu, trocar óleo, tá. Na cabeça dele, ele vai sair com um carro novo de novo. Ele rodou 5, 6 anos, agora vai rodar mais 5, 6 anos. Só que esse carro com 6, 7, 8 anos de uso, ele vai dar problema naturalmente. Ele vai dar problema em correia, em mangueira, em suspensão, em freio. Tá tudo sujeito a dar problema. Até porque a gente tem uma obsolescência programada, né? É natural. As coisas hoje em dia não duram mais como antigamente. Então, qual que é a grande dificuldade de quem lida nesse setor? É você fazer uma revisão para o cliente, mas ao mesmo tempo deixar ele ciente que o carro dele é um carro usado. A qualquer momento pode dar um outro problema. Então, muitas vezes a gente enfrenta esse problema no ramo da manutenção, que o cara gasta um dinheiro para fazer uma revisão, o mecânico não pode sair condenando tudo, né? Ele vai condenar o que está ruim naquele momento, certo? Só que ele arruma, daqui 4, 5 meses o carro dele acabou o freio, ele fala, mas eu fiz uma revisão, ficou uma bosta. Então, esse é um problema que eu acho que a maioria das oficinas, né, as autopeças enfrenta. É essa cultura do brasileiro de só arrumar na hora que quebrou. Ele não faz manutenção preventiva. Óleo da transmissão automática, por exemplo. Hoje a gente tem trocado muito óleo de transmissão automática, porque a gente começou a postar vídeo, bater nessa tecla que o óleo do câmbio precisa ser trocado. Porque o dia que dá problema, você vai gastar fácil ali 15, 20 mil reais no câmbio da caminhonete, por exemplo. Então, se ele trocar o óleo no tempo certo, não deixar o óleo se degradar totalmente, ele evita que o câmbio seja condenado. Bacana. Agora uma bem direta. Quando é, no segmento autopeça, que o barato sai caro? Quando que o barato sai caro? Rapaz, boa pergunta. Eu acho que em todos os produtos, né? Ou, por exemplo, pneus. Pneus hoje você tem Vou até reformular. Quando é que a gambiarra sai caro? Mas, cara, aí é uma questão de... tudo. Tudo que você vai fazer num carro. Se você tentar economizar demais, vai sair caro lá no final. É sempre assim. Então, por exemplo, hoje menos, mas teve uma época aí que tinha um pessoal vendendo pneu remoldado. Aqueles pneu recapado. É barato, é metade do preço de um pneu novo. Aí o cara olha, o pneu tá bonitinho, novinho. É uma economia burra. Né? Aquilo lá não vai aguentar, vai soltar banda, vai soltar pedaço, vai estourar do nada. Então, é um exemplo. Óleo do motor, vai trocar um óleo, cara, escolha a melhor marca que você puder. Óleo a gente fala que é o sangue do motor, né? Então o cara vai querer o óleo mais barato. Hoje em dia tem óleos que nem passa lá no teste da ANP, mas ele está no mercado. Então, qualquer manutenção do carro, você não é obrigado a comprar o mais caro que tem no mercado, mas analisa, faça uma pesquisa mínima. Hoje a internet tem muita informação, tem o YouTube, você consegue um vendedor de confiança, um mecânico de confiança, trocar ideia para o barato não sair caro, porque acontece muito isso aí, cara. Diariamente, todo mundo quer economizar. Só que
tem que saber onde economizar na manutenção do carro. Falar um pouco sobre posicionamento, reputação, confiança. Nós estamos falando de Ferretti 4x4, mas você tem também outra loja ali com a sociedade agrupada ali, que é o Rei dos Escapamentos. E nessa questão aí de posicionamento, vamos incluir também o Rei do Escapamento aqui para dar uma pincelada nesse segmento que você trouxe também para atender o cliente, digamos, de Rondônia, né? Fala um pouco aí, quando foi essa questão de se posicionar também nesse nicho de mercado? Então, depois de 2 anos e pouco aí de Ferretti, né? Já estava indo por 3º ano de loja. A gente viu uma oportunidade de montar uma loja especializada em escapamento. Porque na época não tinha nenhuma loja em Porto Velho, que é a capital, que fosse referência nesse segmento. Então a gente montou o Rei do Escapamento a princípio com a ideia de distribuir escapamento, para ser bom em escapamento. E deu certo. O meu sócio, o Osmar, ele veio para a empresa nessa época, porque até então, quando a gente montou a Ferretti 4x4, eu era sócio do Osmar, mas só eu trabalhava na empresa. Ele tinha outra ocupação. Outra atividade. Exato. E aí ele veio para trabalhar na empresa para tomar conta lá do Rei do Escapamento. Só que o Rei do Escapamento, ele também foi mudando ao longo do tempo, porque a gente montou uma oficina, né, para trocar o escapamento. Então, o teu carro estava com o escapamento furado ali, você tinha que... geralmente você não compra o escapamento e procura alguém para trocar. Você chega no lugar que você quer que saia trocado. E essa mecânica, né, essa troca de escapamento, ela começou a atrair serviço. Então, o cliente chegava para trocar um escapamento, aí já havia um vazamento, havia uma bucha estourada, uma coifa rasgada. Então a gente começou a falar, vamos trabalhar com suspensão também. O elevador ali é uma elevador, porta exato. O carro levantado, você consegue ter uma visão melhor por baixo. E é assim, cara. O cara chega para trocar o escapamento, ele consegue ver outros problemas no carro. Peito de aço arrebentado. Então a gente começou, aos poucos, a ter outros produtos além de escapamento e acessório para escapamento. Porque hoje a gente não é só bom em escapamento lá. A gente tem toda a parte de coxins, de braçadeiras, de difusor. Então o cara quer um escapamento esportivo, o cara quer um downpipe, quer colocar um pente na turbina, fazer o run-to, né? Então a gente faz todo esse serviço lá no Rei de Escapamento. A gente foi melhorando ao longo do tempo. E com o passar do tempo a gente começou a ter demanda, fazer a suspensão do carro, mas precisava alinhar o carro. A gente comprou uma rampa de alinhamento. Então a gente acabou crescendo também de acordo com a demanda. Então o Rei de Escapamento ele se tornou uma empresa separada e ao mesmo tempo muito parceira da Ferretti 4x4. Porque como eu te falei, a Ferretti 4x4 ela se especializou num segmento, peça para caminhonete, certo? Mas pelo visto ela fez igual um polvo, ela se especializou aqui, mas ela agregou... Então, a Ferretti 4x4 ainda continua especializada em caminhonete. Só que o Rei de Escapamento, por ser do lado, então chega um cliente, ele já quer fazer o serviço, a gente indica a oficina, a gente vende as peças pela Ferretti e executa o serviço pelo Rei de Escapamento, que é uma outra empresa, com outro CNPJ, com outros colaboradores. Mas com a mesma sociedade. Exato. Tem o seu financeiro próprio. Né? O Rei de Escapamento é uma empresa que ela roda sozinha, independente da Ferretti 4x4. Mas é a mesma sociedade. Eu sou sócio lá e o Osmar é meu sócio aqui. Bacana. Agora, tem uma outra coisa que eu quero perguntar ainda da Ferretti e para a gente levar para o estado de Rondônia, porque é caminhonete. Rondônia é muita caminhonete e eu vi que você faz uma customização na caminhonete, tem ali uma fabricação do peito de aço, o protetor ali, tem protetor de caçamba, tem aquele para pisar ali para subir na caminhonete, o estribo. Então, fala um pouco desse produto que você produz ali, né, que vocês produzem, tem uma parceria, tem uma empresa de produção, e que quem está no estado de Rondônia ou fora do estado de Rondônia, que possa ter esses exemplos e possa buscar esse negócio, esse produto, né, e deixar a caminhonete do jeito que ele quer aqui na Ferretti 4x4. Então, vamos lá. Como eu te falei, a gente sempre foi crescendo de acordo com a demanda, certo? Então, por exemplo, peito de aço de caminhonete era um produto que a gente tinha que pedir de fora. Um peito de aço bom, de qualidade. Ele é pesado,
porque ele é uma peça de ferro grande, pesado. Então, o frete para trazer um peito de aço de São Paulo, por exemplo, é muito caro. Na época, a gente viu uma oportunidade de desenvolver um peito de aço próprio aqui. Então, a gente encontrou um parceiro que trabalha com serralheria, trabalha com essa parte. A gente comprou as chapas de aço, pagamos para cortar as chapas de aço, fazer um gabarito, certo? Que bacana. Então, a gente foi desenvolvendo junto, pegando um molde, fazendo um peito, usando pintura automotiva, vendemos o primeiro. Falou, pô, não ficou tão legal, vamos fazer um outro. Aí fomos mudando. Empreendedorismo mesmo. Na Venda a veia, oportunidade e então, vamos criar a solução e então é isso. fazer então, negócio. Cara, hoje, com esse parceiro lá, que é o Aclinor, lá da Mega Off-Road, é um cara muito parceiro. Mega nosso. Off-Road. Mega Off-Road. É um cara que está com a gente aí há pelo menos 5, 6 anos, trabalhando em parceria. Então, ele fabrica para a gente para-choque de ferro, ele fabrica os mata-cachorro, né, que a gente chama aqueles protetor frontal das caminhonetes, que é os quebra-matos. Ele fabrica calço para levantar caminhonete, que é de ferro. Antigamente fabricava de borracha e tal. Hoje a gente fabrica um próprio de ferro, plug and play, chega e coloca. Que bacana. Fica bacana. Peitos de aço, prolongadores de amortecedor, chaves para baixar step, né? A caminhonete que perde aquelas chaves de baixar step, ele fabrica pra gente. Então é um cara que, é um parceirão. É um cara que cresceu muito a empresa dele também nos últimos anos, se modernizou, comprou máquina de plasma para cortar de forma mais rápida as coisas de ferro. Então esse é um desenvolvimento que a gente fez de acordo com a demanda. Inclusive a gente faz muita coisa específica. Então, por exemplo, o cara pega uma caminhonete que ele vai usar aí na Transamazônica, ele vai usar para o lado ali do 180, do Apuí. Ele quer uma caminhonete com um pneu grande, levantada, uma caminhonete que consiga passar numa poça de água aí, né, grande. Então a gente consegue pegar esse carro original e deixar ele com a segurança, né, fazendo um lift na caminhonete, levantando, colocando um pneu ideal. A gente faz transformação, né? A gente pega uma Hilux modelo mais antiga, coloca uma frente da nova nela também, que o pessoal faz muito. Então você pega uma Hilux de 2016, você consegue colocar uma frente da 2025 nela. Então a gente foi se especializando nesse segmento, nesse tipo de serviço ao longo do tempo. E isso tem dado um retorno muito bom, muito cliente satisfeito, que o cara pega a caminhonete caminhonetinha, sabe, originalzinha, e sai com a caminhonete toda robusta, um negócio equipada. que chama a atenção. Exatamente. E é o que você falou, o rancho! Faz também. Bacana. É isso. Agora, o que pesa mais? Atendimento ou técnica? Não entendi a pergunta. O que pesa mais na relação com o cliente ali? Atendimento, né? Um atendimento legal ou técnica mesmo? Saber do produto, saber... olha, é isso aqui que vai resolver o seu problema. Isso aqui eu garanto. Né? Entendi. Eu até postei na minha rede social agora, nesse final de semana, uma frase que eu vi que é assim, ó. O cliente, ele não quer ser atendido, ele quer ser entendido. Entendido. Então, tão importante quanto você ser educado, dar um bom atendimento para o cliente, é você entender efetivamente o problema dele. Porque aí você consegue dar a melhor solução. Concorda comigo? Então, Verdade. Se você sabe ouvir o cliente, fazer as perguntas certas para o cliente... Por exemplo, quando o cara vai comprar um pneu, muitas vezes tem vendedores que ele já vai logo oferecendo o pneu mais barato, ele nem entendeu qual é a necessidade do cara. Tem cliente que ele só roda asfalto. Como é que você vai vender um pneu borrachudo para esse cara? Tem cliente que ele roda os dois. Ele viaja na BR, mas ele tem uma chácara, ele tem um sítio, então ele precisa de um pneu de uso misto. E já tem aquele cliente que ele praticamente não roda asfalto. A caminhonete dele vive na fazenda, no trecho, lama. Para esse cara, você tem que recomendar um pneu MT, né? Então, esse entendimento de como que é a realidade, o dia a dia do cliente, o quanto ele está disposto a gastar, isso vem através das perguntas certas, de você entender efetivamente o problema do cliente, aí você consegue ofertar a melhor solução. Muito bem, agora eu quero saber outro lado da história. Como você lida com o erro quando o erro acontece? Boa pergunta, cara. A gente... Quando você tem uma equipe menor, né, uma equipe pequena, você consegue participar de todos os problemas. Então, no começo da empresa era assim, acontecia um probleminha aqui, eu estava ali em cima. Acontecia outro probleminha, eu sempre fui muito de ensinar, de instruir. Eu gosto muito disso até hoje. Então, eu tenho prazer em quando a pessoa quer ajuda, quer a minha opinião,
né, errou e quer aprender, de ir lá e ensinar a maneira que eu entendo correta. Só que com o passar do tempo, né, hoje ali nas duas empresas a gente tem quase 60 pessoas na operação, então muitos erros eu dependo dos meus líderes. Então eu tenho o gerente, eu tenho o encarregado do estoque, eu tenho o gerente na oficina, eu tenho a minha gerente financeira. Então as pessoas que estão ao meu redor, muitas vezes eu também tenho que instruí-las a você estar lá na ponta ensinando da maneira correta, com educação. Eu não sou aquele de xingar o funcionário, de chamar atenção na frente dos outros. Eu sou da linha de, eu acho que se tem que chamar atenção, tem que ser em particular. Se é para elogiar, elogie em público, né? Então, faz o inverso. Então é isso, assim. Então, com erro, como a gente lida, cara? Primeiro, eu sempre deixo o meu cliente muito tranquilo quanto à garantia. Se houve um erro do meu mecânico, se houve um erro do vendedor, o cliente pode ter certeza que ele está lidando com uma empresa séria e que a gente vai resolver o problema dele. Não adianta você fugir do problema, daqui a pouco ele te alcança de novo, né? Então é isso. Mas na operação, no dia a dia, hoje eu tenho buscado mais trabalhar a liderança das pessoas que estão mais próximas a mim. Porque eu não consigo estar o tempo inteiro em todos os setores da empresa. Agora eu vou pedir até um corte aqui. O que diferencia a sua empresa das demais? Vamos lá. A Ferret 4x4, ela tem em seu DNA esse bom atendimento e a resolução de problemas. Então, isso é o que diferencia a gente do concorrente. A gente faz com amor, faz com dedicação, a gente procura entender cada cliente, cada problema e solucioná-la da melhor forma. Porque nem sempre você vender o produto mais caro para o cliente é a melhor opção para a empresa. Muitas vezes o cliente, naquele momento, ele precisa de um produto mais barato, a realidade dele é outra. Então, eu acho que essa paixão pelo que a gente faz, de meus vendedores serem constantemente instruídos a oferecer sempre a melhor solução para o cliente. Então, eu acho que isso nos diferencia dos demais. E fora a quantidade de produtos, a variedade de produtos que nós temos à pronta entrega. Porque muitos clientes hoje, eles saem procurando, ele tem um orçamento ali de uma suspensão, por exemplo. Ele sai procurando, ele vai achar 30% na loja A, mais 20% na loja B, e ele vai começar a achar assim. Quando ele chega na Ferret 4x4, geralmente a gente tem tudo ou quase tudo para entregar. Então isso faz uma diferença enorme para o cliente, poupa tempo dele, e para o nosso vendedor, que também já consegue ali negociar e fechar aquela venda de uma maneira muito mais rápida. Então, esse é o nosso diferencial. O Willis, aquele garoto sonhador que a gente falou lá no início, ele pensa hoje mais em expansão ou mais em consolidação? Gostei da pergunta, cara, interessante, porque constantemente, vira e mexe, chega alguém, algum cliente do interior, algum conhecido, algum amigo e fala, cara, e aí, você não vai abrir mais loja? Né? Uma loja tão legal. Essa é a pergunta que não quer calar. calar. Por que não monta um em Cacoal? Por que não monta um em Ariquemes? E sempre tem essa, por que não monta um em Vilhena? Nossa senhora, lá em Jaru tem caminhonete demais. E aí tá um negócio interessante, cara. A gente sempre pensou nisso, sempre pensou em criar uma rede de lojas. Só que, lembra no começo que a gente falou sobre a gestão? Você só consegue hoje fazer um negócio ir adiante se você tiver os processos bem definidos. Processos definidos. Então, quando você lida com pessoas, pessoas erram. É normal. Isso é natural. É natural do ser humano. Então, qual que é a nossa ideia hoje, né, Isaías? É organizar o melhor possível a casa. Por exemplo, esse ano a gente implantou, ano passado, né, 2025, a gente implantou um sistema de controle de estoque que toda mercadoria que entra ela é bipada, tem um coletor de dados, e toda mercadoria que sai, ela é bipada. Isso diminuiu absurdamente o nosso índice de erro de produto indo trocado para o cliente. Porque muitas vezes o separador, quando era de forma manual, ele ia lá no estoque, ele confundia um número com outro, uma letra, daqui a pouco chegava lá no 180 uma peça errada para o cliente. Isso aconteceu já várias vezes. Então, o erro é humano. Mas e aí, cara, até quando você vai tolerar isso? Que gera frete de ida, gera frete de volta.
O cliente, né, na então- linha de risco de perder o cliente. Exatamente, o cliente com certeza, o cara está com pressa, o carro parado na oficina. Então, o que a gente está fazendo? Investindo em tecnologia, melhorando nosso sistema, melhorando nossa gestão financeira, investindo mais em treinamento de pessoas, porque eu só consigo expandir se eu tiver processos bem definidos. Agora essa eu vou tirar da manga. Tirar da manga da camisa. Tem novos projetos no ar? Tem novos projetos no ar? Tem novos projetos no ar. Fala para nós um pouco desse projeto. Eu quero nome e sobrenome. Vamos lá, cara. Isso tá quase em segredo, tá quase em off ainda, né? Estava. Agora já vai espalhar. Mas vamos lá. A gente acabou não chegando nesse assunto, né? A gente comentei bem rapidamente que eu tenho uma sociedade lá com a Adroalisson da Master Imports, que é uma empresa, é a mais nova, né? Da qual eu sou sócio ali, tem 3 anos. Mas é uma empresa que também faz muito bem o dever de casa. Aquilo que eu te falei para você de ser pequeno e ir crescendo, mas trabalhando como grande. Então a Master Imports ela é uma empresa que a gente também tem desde o começo ali os processos bem definidos, de nota fiscal, de conferência, de, sabe, os pagamentos rigorosamente em dia. E o Adroalisson é um cara que eu não tenho o menor medo de montar um negócio com ele, porque é um cara que já se provou que é muito bom no que faz e tem capacidade para estar à frente do negócio. E aí o ano passado, como a gente troca muita ideia, a gente resolveu criar uma outra empresa, diferente do que a gente já atua. É uma empresa também nichada, que vai se chamar Full Suspensões. Full Suspensões. Full Suspensões. Vai ser a primeira empresa da região, que a gente não conhece, outra empresa que trabalha dessa maneira, que vai trabalhar somente com suspensão de todo tipo de carro. Então nessa loja a gente não vai ter peça elétrica, não vamos ter peça de motor, não vamos ter lubrificante, filtros, nada disso. Somente peça de suspensão. Então a gente vai trabalhar desde veículos elétricos, linha popular, linha premium, caminhonete, a gente vai... Ou seja, problema de suspensão, seja tá andando no Amazonas, no Acre, Rondônia, onde quiser, aciona aqui tá andando. A Full Suspensões. Tá aquele toque-toque na suspensão, para no mecânico, vê o que precisa, a gente vai trabalhar com toda a parte debaixo do carro, de todo tipo de carro, até vans, somente com suspensão. Então é uma empresa segmentada, num nicho bem específico, mas que a gente já vai começar também com um nível de organização absurdo, né? Toda a gestão de estoque feita de forma eletrônica, a gente vai trabalhar com atacado e varejo, a gente vai ter uma linha de varejo para o balcão do dia a dia, também vai ter um canal de atacado, um preço especial para oficinas, auto centers, autopeças que queira comprar. Oficinas, então, tem um canal direto. Canal direto. Então, chegou aquele carro esquisito lá na oficina, precisando de um negócio de suspensão, Full Suspensões. Olha que bacana esse sonho, né, que começou lá atrás, ele só vem criando corpo, né? Isso é muito bacana, muito interessante. E assim, Willis, como você é uma pessoa de muito conhecimento, e esse conhecimento agora eu vou trilhar ele aqui no automotivo, eu sei que ele é para muito mais, mas para onde vai o mercado automobilístico aqui nos próximos 5 anos, nos próximos anos? O que você vê que a gente está caminhando como indústria, como mercado, né, na questão do automobilismo? Bom, é até triste dizer isso aí, que a indústria no Brasil ela é fraca. Ela é bem, comparando com outros países, hoje eu não tenho números exatos, mas eu acho que o que a gente fabrica hoje do que se vende no mercado de autopeça não chega a 20%. Então 80% do que a gente vende, por exemplo, na loja é importado. Então eu, Willis, eu tenho um sonho, né, é um projeto que eu tenho a longo prazo de trabalhar com importação direta. Hoje a gente já faz importações, na Ferretti 4x4 a gente já fez importação de pneus, já fiz importação de alguns acessórios, de bombas de combustível, enfim, eu já estou entendendo melhor esse mercado, mas nesses próximos anos a gente pretende
ir mais a fundo e trazer maiores volumes para você ter melhor preço para o cliente. Porque, como eu falei para você, a gente tem um grande concorrente hoje que são os e-commerces, os grandes e-commerces hoje, que estão fazendo. Os grandes players estão importando containers de mercadoria. Antes ele tinha que vender por telefone, procurar um lojista para ele vender. Hoje ele anuncia na internet e vende direto para o consumidor final. Então, se você não tem preço em determinados produtos, você vende pouco ou acaba não vendendo, certo? Então, qual que é o que eu vejo para o futuro? É trabalhar com importação. É você importar o produto direto para abastecer a nossa região. Por quê? Com preço e qualidade e velocidade. Preço e qualidade. Porque, cara, a China, se você falar assim, mas o produto é chinês. Cara, tudo vem da China, o iPhone vem da China. A China produz de tudo. E de todo tipo de qualidade. Então, a gente saber selecionar fornecedores. A gente sempre que tem feiras, né? Eu, Adro Alisson, o Osmar, meu sócio lá, a gente sempre vai em feiras em São Paulo. E nesse segmento a gente está buscando o tempo inteiro os melhores fornecedores. E aí a gente já tem essa oportunidade de estar importando direto para o estado de Rondônia. Por exemplo, Guajará-Mirim hoje é um grande polo de importação de pneu. Tem incentivo do governo. Então tem grandes empresas importando pneus por Guajará-Mirim, é como se fosse um porto seco ali, né? Você importa direto, nacionaliza a mercadoria direto em Guajará-Mirim. Então, o que eu vejo para os próximos anos do nosso mercado, para a gente continuar crescendo e tendo lucro, e investindo, e gerando emprego, e gerando renda, e movimentando esse mercado, é através de importação. Logicamente, a gente tem muitas indústrias nacionais que nos abastecem, que a gente tem bom relacionamento, mas quando você compara preço, geralmente o produto nacional, infelizmente, não é competitivo. Muito bem, agora eu vou pedir para você olhar nessa câmera aqui para responder essa. Que conselho você daria para quem está começando? Cara, para quem está começando um negócio, haja como grande, mesmo sendo pequeno. Faça o dever de casa como os grandes fazem. Não adianta sonegar, não adianta contratar funcionário sem assinar carteira. Não adianta. Você vai meter o pé pelas mãos, uma hora a conta vai chegar, nada de jeitinho. Então, mesmo que você está começando um negócio, observe como as empresas que deram certo trabalham e vai pelo mesmo caminho. É o conselho que eu dou, porque não tem outro jeito. Eu não vejo outra maneira de uma empresa crescer de forma constante e saudável e sem ter maiores problemas depois. Não existe atalho, não existe dinheiro fácil. É fazer o dever de casa, comprar, vender, aumentar teu estoque, fazer gestão financeira, nunca misturar tua conta pessoal com conta profissional e ir caminhando que a coisa vai dar certo. Agora, aqui para mim, Willis Ferreira, o que você aprendeu apanhando que ninguém ensina? Cara, é muita coisa. Eu não sei nem te falar de bate-pronto assim, é uma coisa específica, porque vai fazer Pode citar várias, fique à vontade. Esse ano vai fazer 9 anos que a gente está no mercado. E antes eu ouvia alguns empresários, né? Às vezes o cara conversando, um cara que já tinha ali anos de empresa, falando certas coisas, e eu achava que não fazia sentido. Só que a gente tá na linha de frente, lidando com pessoas, com funcionários, com fornecedores, com cliente. A gente vai aprendendo muita coisa. E cara, hoje, o que eu aprendi, acho que na prática, é que ninguém cresce sozinho. Você precisa de equipe. Pessoa que é muito individualista, só ela tem razão, só ela tá certa, tudo depende dela, centraliza tudo. Ela cresce até onde o braço alcança, depois não consegue. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos, né? Que eu preciso de pessoas para fazer com que o negócio dê certo. Em todos os sentidos. Eu tenho um bom relacionamento com o representante da indústria, que é o cara que vai me oferecer as melhores oportunidades. Eu tenho que ter um bom relacionamento com a minha equipe, né? Então, a nossa equipe lá, a gente sempre está incentivando, querendo que eles sejam melhores, não só profissionais, mas na família também cresçam financeiramente. Enfim, cara, as pessoas que estão ao teu redor é que no final das contas fazem o negócio funcionar. Então eu acho que o principal aprendizado nesses anos foi esse. Se pudesse voltar ao tempo, o que faria
Ou faria alguma coisa diferente? Cara, a gente já errou muito, né? Já teve apanhando bastante, mas eu acho que tudo faz parte do processo, sabia? Eu acho que tudo que a gente erra, a gente toma paulada, ela se torna em crescimento depois. Então tem muita coisa que eu nem lembro algo específico para te falar assim, mas tudo que a gente já teve de problemas na empresa, às vezes problema com fornecedor, ou às vezes um problema contábil, às vezes problema de ação trabalhista, enfim, tudo que você tem de percalço ao longo do caminho se torna aprendizado. Isso vai te dando casco para você ficar mais forte, mais resistente. Então, eu encaro assim, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada, eu faria tudo igual novamente. Porque teria que passar por isso. O homem é muito certo do que fala. É a dor do crescimento. Né? É muito certo do que fala, muito bacana. Agora, qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Qual a mensagem assim que fica? Porque a gente está chegando em todo o estado de Rondônia muito forte. A nível Brasil, um pouco menos, né? A nível mundial, um pouco menos, mas os canais, os sites e tudo, a gente está disponível para quem queira assistir. Agora, qual a mensagem que deixaria para quem está nos assistindo? Tudo que for fazer, faça com amor, com carinho, com dedicação. Não importa hoje onde você esteja, o que você se propor a fazer, faça bem feito. Porque eu dou um exemplo sempre nas reuniões que é assim, né? Imagina aquele jogador de base. Ele chegou ali num time. Ele, logicamente, não vai ganhar o salário que o Neymar ganha. Mas se ele não der o melhor dele ali, não fizer o melhor, para ele tá pouco se lixando pro time, fazer gol contra, ele nunca vai chegar lá, cara. Então, por mais que ele não tenha o salário de um bom jogador, mas faça o melhor, meu. Mete gol, vai pra cima, seja raçudo. Estão ali, né? Seja raçudo, porque uma hora alguém vai te reconhecer, vai te dar oportunidade, você vai ter oportunidade. E na empresa funciona da mesma maneira. Então, se você tá começando um negócio próprio, se você trabalha de empregado em outra empresa, meu, não importa o setor, não importa o que você tá fazendo, faça o melhor. Uma hora ou outra alguém vai te reconhecer, vai te dar uma oportunidade e você vai sair daquela situação para uma situação melhor. As pessoas não pensam assim, cara. Eu fico vendo que pessoas às vezes não valorizam onde ela tá, porque às vezes acha que tá ganhando pouco, não tá sendo valorizada, acha que não tá sendo reconhecida, mas é um erro. Então, eu sempre tive isso comigo, assim, onde eu estava, eu tentava fazer o melhor possível. Então, para mim deu certo, eu acredito que para todo mundo também. Agora, para quem está nos assistindo agora, está de olho aqui, e quer encontrar a Ferretti 4x4, o rei dos escapamentos, como é que faz? Rede social, contato, fica à vontade. Cara, a gente está no Google, né? Digitou lá Ferretti 4x4, é a primeira, tem o nosso site, tem lá todos os contatos. Inclusive você consegue mandar um e-mail direto para mim, eu mesmo que respondo os e-mails que chegam do site. Uau! E você tem as redes sociais, hoje o Instagram, a gente está lá arroba Ferretti 4x4, arroba Rei de Escapamento. Então a gente, é muito fácil nos encontrar. E loja física? Avenida Nações Unidas, número 1310. É no meio das autopeças, a autopeça mais bonita que você vai ver ali. Eita! É a nossa. Agora falou em Nações Unidas, eu lembrei, vai ter um feirão automotivo, alguma coisa assim. Dá uma pincelada ou se aprofunda. Fica à vontade. Verdade. Ó, a gente teve agora Black Friday, na última semana de novembro, que foi uma semana de promoções, muito preço bom em pneu, muito movimento na loja e foi muito legal, muito cliente deu feedback positivo. Olha e agora, só. O governo do estado está fazendo a semana automotiva que vai ser O governo do estado está fazendo? O governo do estado está apoiando através da FACE e através da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento. Eles vão fazer a semana automotiva. É a primeira vez que tem uma ação que o governo está incentivando para esse nosso setor automotivo. Para esse segmento. É a primeira vez. Já tive feirão de turismo, já teve feirão na 7 de setembro, vira e mexe tem Rondônia Rural Show. Sempre o governo do estado está incentivando outros setores. Dessa vez tiveram um olhar ali para o ramo de autopeça, porque como eu falei,
Hoje a gente tem um grande concorrente que são os e-commerce. Então, muitos clientes hoje ele prefere pedir aguardar 4, 5 dias o produto chegar do que comprar na loja física. Então, esse feirão, eu participei de algumas reuniões lá na Facé. Qual que é a ideia? É você fomentar o comércio e também informar para o consumidor que ele comprando aqui em Rondônia, o dinheiro circula aqui. Então, vai ser, eu acho que um feirão bem sucedido nesse sentido. Eu espero que a população compre a ideia. Então, nessa última semana de janeiro, vai ter várias lojas participando ali nas Nações Unidas com preços diferenciados para essa semana automotiva. Então, todo mundo convidado aí, precisou trocar pneu, peça, trocar óleo, o que quer que seja, qual produto precise para o seu carro. A última semana de janeiro vai acontecer o feirão automotivo nas Nações Unidas. Olha, muito bacana e eu quero só ressaltar, né? Grande parte aí do PIB de Rondônia, né? Os impostos de Porto Velho, eles são captados ali, eles são negociados, as vendas produzem esses impostos e precisa, assim, de um olhar do governo do estado e de um olhar também da prefeitura municipal para as Nações Unidas. Ainda dá tempo, vem um grande evento aí, muito importante, ter esse olhar mais cuidadoso para Nações Unidas. Agora, para você, Willis, um papo super rico de conhecimento, trazendo aí muitos insights para quem está começando, está já no negócio, compartilhando um pouco da história de vida, né? Um pouco de tudo, esse aprendizado e compartilhando também esse sonho. A gente só tem a agradecer. Eu acho que, e acredito que quem está nos assistindo, né, quem está compartilhando esse vídeo, aprendeu muito aqui. Uma visão de mercado que você tem e que pulveriza isso, né? Dissemina esse conhecimento para todos, é muito bacana. E como você falou, né? Lá na empresa, quando é para chamar a atenção, é lá separado, é lá na sala, no ar-condicionado, com todos os critérios que a empresa tem, mas é no particular. Agora, na hora de aplaudir, em público. E isso é muito bom, vale assim para todos os empresários e para quem quer empreender. Então, agradecer de coração e deixar o espaço para você agradecer. Cara, obrigado pelo convite, por esse espaço, por trazer um pouco aqui da ideia que a gente tem sobre o nosso negócio. Queria aproveitar aqui para agradecer a minha equipe, cara. Hoje, como eu falei, a gente não consegue fazer nada se não for através de uma boa equipe. Hoje a gente tem mais de 50 pessoas na operação. Queria agradecer aqui a cada mecânico, a cada vendedor, a cada estoquista, o pessoal do administrativo. Realmente eu tenho um orgulho assim, de ter uma boa equipe. Tem muitas pessoas muito capacitadas com a gente. Temos pessoas ali já há anos que vêm crescendo também junto com a empresa. Então eu queria agradecer a equipe, queria agradecer minha esposa, que é meu braço lá na empresa, que é a mulher do dinheiro, a minha filha, que é uma princesa, o amor da minha vida. E é isso, agradecer aos meus sócios, né? O Osmar, que é um cara que acreditou na ideia lá no começo. O Adroalhos, que é meu sócio lá na Master Imports, que é um cara muito querido também, que é um cara que eu tenho uma amizade muito grande. E é isso, obrigado a você aqui por levantou minha bola várias vezes aqui, cara. Louco, eu fico feliz demais, vocês são sensacionais. Um prazer, e a gente fala com consistência, com conhecimento de causa, com coerência, porque esse sonho, na verdade, ele não é um sonho que se sonha só, né? Você iniciou esse projeto, mas você apresentou diversas pessoas que fizeram e lubrificaram essa engrenagem. É isso. Obrigadão e vamos fazer desse podcast bombar aqui em Rondônia, que esse é o quê? O segundo, terceiro episódio? Acabou de ser instalado a operação em Porto Velho e agora o Pod Rondônia, ele tem um olhar da capital também para o interior, porque ele vinha muito do interior para a capital e agora ele acaba fazendo essa conexão, né? Que já é uma conexão pela internet, mas também de colocar os parceiros de Porto Velho na Zona da Mata, no Cone Sul, na região central, no Vale do Guaporé, com muita força, né?
porque todo o ecossistema da Amazon, que é a empresa que gerencia todo esse ecossistema, são 18 sites, né? Aí tem o Pod Rondônia, tem o Olá Rondônia e tem também um programa nichado no agronegócio, que é o Ruralcast. Então, nós vamos estar falando do agronegócio do estado de Rondônia. Então, isso é muito importante, o empresário ter essa consciência e a gente começar a levar produto de alta qualidade, com informação de verdade, e começar a mostrar isso para o Brasil, exteriorizar Rondônia. Então, eu acho... E Rondônia é uma terra muito abençoada, né? Muito. A gente tem muita oportunidade aqui, temos assim, uma economia muito pujante aqui no estado, então a gente tem tudo para fazer, né, desse programa, desse podcast, levar informação, porque vocês terão a oportunidade de trazer aqui bons empresários, cara. Porto Velho tem muito cara bom. Tem muita gente boa. Muita gente boa. E assim, o bacana de fazer é que essa operação foi instalada aqui em dezembro, começaram as gravações agora, já teve por aqui Adélio Barufaldi, né? Legal. Então, assim, um grande nome de Rondônia, mandar um abraço para o seu Adélio Barufaldi. Eu estreiei meu programa no SBT quando vim para Porto Velho, na época Amazônia Agro, eu fui na fazenda do seu Adélio Barufaldi, em 2 fazendas, gravar o programa lá com ele. Então é um ser humano, um homem de conhecimento e que investe em Rondônia. Então tem grandes negócios em Rondônia. Adélio Barufaldi, me recorda aqui, é parceiro nosso, né? É parceiro da APRON, né? Associação dos Pecuaristas de Rondônia, e o Adélio Barufaldi é muito forte nesse segmento. Então, tem uma parceria aqui com todos esses veículos de mídia e é muito bom para o agronegócio do estado de Rondônia. E como você disse, né? O podcast ele já nasce forte, que ele nasce contigo, ele nasce com Adélio Barufaldi, ele nasce com Adro Alisson, com pessoas que sonham e que ramificam esse sonho e que colocam toda a energia, colocam qualidade, atenção, zelo, estudo. Então isso é muito importante. Agradecer mais uma vez. É isso aí. Muito obrigado pelo convite e até a próxima aí. Esse é o Pod Rondônia. A gente vai ficando por aqui. Um abraço.